A paz do Senhor, irmãos amados, mais uma vez, seja bem-vindo neste canal maravilhoso, Nelson Jacob, nosso YouTube, Hora Missionária Agora, com o pastor Nelson Francisco Tiago. Irmãos, hoje eu quero trazer um assunto um pouco diferente. Como estão meus irmãos lá na África, em Moçambique, Gorongosa, os pastores, os irmãos? Irmão, estou feliz porque estou recebendo muitas mensagens, irmãos falando, conversando comigo. É assim, meus irmãos, nós só podemos fazer aquilo que Deus quer sobre nossas vidas quando estivermos unidos. Mas hoje eu vou trazer um assunto um pouco diferenciado. Hoje eu vou falar do primeiro missionário que pisou nas terras africanas. O mais destacado, foram vários, mas esse é um dos primeiros e foi mais destacado. Se calhar você não sabia, mas hoje você vai saber, em nome de Jesus. Irmãos, é assim, eu estou mais ligado à missão e tenho descoberto cada dia que passa, né? O que está acontecendo dias de hoje, o que aconteceu no nosso passado. E nós vamos falar acerca desse nosso primeiro missionário muito famoso. Se calhar você não sabia tanta coisa que ele já fez já sobre a África. Irmão, nós vamos falar agora do missionário David Livingstone. Meu Deus do céu, era um britânico. Ele nasceu em 1813. Morreu em 1873. Vamos falar brevemente a história do David Livingstone, irmãos. Ele foi um missionário que pisou as terras africanas por 16 anos. Meu Deus do céu. Ele navegou pelo rio Zambeze, passou por Angola, Moçambique, navegou até a fonte do rio Nilo. Glórias a Deus. Lago Tanganyika, em Uganda, Tanzânia e o Quênia. Ele passou por Quênia também. Ele também andou. Irmãos, esse homem, segundo a história dele, foi tremendo, homem de Deus de verdade. Ele andava a pé de canoas, ele andava de carruagem de boi, e ele andava para fazer visita nas casas aos doentes. Ele era um médico. Meus irmãos, quando eu me encantei muito com esse irmão, com esse missionário maravilhoso, Livingstone foi grande homem, meus irmãos. Ele era um médico, andava nas canoas e ele viajava muito mais pelos rios. Naquele tempo, meus irmãos, estamos a falar de canoas, aquelas arcaicas mesmo, meus irmãos, aquele modelo mesmo que só Deus sabe. Mas ele conseguiu fazer isso no seu decurso, no seu processo da missão. Meus irmãos, uma coisa tão interessante que eu vi deste homem, Livingstone, ele defendeu a soberania dos nativos. Ele convenceu os europeus a dizer que não, os africanos não são escravos, eles também são filhos de Deus e eles precisam de uma liberdade. Eles têm que ter uma liberdade, eles têm que ter direito, devem ser donos da terra. Isso ali foi um debate grande que Livingstone ele contribuiu muito para a soberania dos africanos. Esse homem trabalhou muito, meus irmãos. E ele percorreu 48 mil quilômetros, ou por outra, brasileiros falam de km, 48 mil km nas terras africanas. Livingstone descobriu que o mentor da malária era o mosquito, e ele ele escreveu um livro, conhecido na época por best-seller. Ele falou das pesquisas das viagens missionárias. Ele vendeu muito por esse livro que lhe fez ele ser rico, milionário e conhecido pelo todo mundo. Por isso eu digo, meus irmãos, quando você faz algo para Deus, Deus te recompensa em situações que você não espera. Livingstone só fez porque estava a fazer a missão, mas ele não esperava aquilo que Deus ia fazer sobre a vida dele. Ele também visitou Zimbábue, vizinho de Moçambique. Glórias a Deus. Deus é fiel, meus irmãos. Só que uma coisa curiosa do Livingstone, ele negou voltar para Reinos Unidos, para Reino Unido. Ele negou voltar, ele preferiu, ele se apaixonou muito, se encantou muito com a população da África. Ele viu algo diferente nos africanos e ele preferiu ficar na África. Mas agora, ele ficou na África. Qual foi o fim do Livingstone? Livingstone, meus irmãos, ele perde a vida na África, meus irmãos. Ele negou voltar para a Europa, ele preferiu ficar na África. O amor pelos africanos pegou o coração dele. Irmão, o amor faz a diferença. Livingstone foi um dos missionários, ele era anglicano, foi um dos missionários que mais destacou a nível do mundo. Até hoje é conhecido pelas suas obras. Ele foi encontrado, meus irmãos, ele estava orando na casa dele, ele foi encontrado ajoelhado, morto, na cabeceira da cama dele. Tremendo, né?
tremendo. E meus irmãos, por que eu trouxe essa história hoje aqui? É assim, tem muita gente que pensa que fazer para Deus é algo talvez do coração, é algo talvez de pura força. Não, Deus escolhe as pessoas. Deus nos dá uma missão no lugar certo e é para ir. Por isso, Livingstone teve teve esse todo o trabalho dele na vida dele, esse processo todo foi a escolha de Deus. E eu vou terminar aqui com um versículo bíblico que fala no livro de Jeremias 3,15. Deus fala assim, que eu enviarei pastores segundo o meu coração. Eu vejo, meus irmãos, que Livingstone, ele iguala-se, na minha opinião, ele fez uma obra igual a de Jesus. Ele foi aos necessitados. Por que ele escolhe a África, irmãos? Ele escolhe a África. E olha, ele andava a pé, andava de carros de boi e de canoas. Ele atravessava os rios de canoa. Sabe para fazer o quê? Ele era médico, ele fazia curativo, ele curava as pessoas, ele ajudava as pessoas na área de medicina. Ele era um médico. Meus irmãos, veja só como é bom, meus irmãos, quando Deus tem um propósito com um povo, ele defende a soberania e ele foi uma das pessoas primeiras a comprometer-se pela independência dos africanos. Ele debateu muito, porque até para que a África tenha independência, David Livingstone sempre defendeu a soberania do povo africano, defendeu os direitos do povo africano e eles dotarem como nativo das terras. Eles sabiam que os africanos, os europeus tinham que voltar porque a terra pertencia a donos. Meus irmãos, é assim, Deus quando escolhe, não importa, o povo estava como sendo escravizado pelos europeus, mas Deus levanta um que saiu de lá da Europa para dizer que não, o povo tem seu direito. Meus irmãos, é assim, nós temos uma vida cá na terra, mas nós temos uma missão. Essa missão, ela será descrita no fim de todas as coisas. Deus precisa obras e Deus vai precisar que o seu relatório na vida, meu irmão. Por isso, Deus abençoe cada irmão que está aqui nesse canal. Essa é a história do primeiro missionário que pisou na África. O nome é muito conhecido e popular. Por isso que Livingstone ele teve esse grande nome, porque ele fez a obra missionária de coração, que até chegar no ponto dele não querer voltar para a Europa e morreu na África, ajoelhado, adorando e agradecendo a Deus por tudo aquilo que ele passou, viveu, consoante a Bíblia, que quem tem amor, meus irmãos, supera tudo e pode tudo, não importa o lugar, a pessoa vai. E você que é missionário, meu irmão, Deus tem propósito na sua vida, você não sabe como vai terminar a sua história, mas Deus está escrevendo uma história na sua vida. Faça, não preocupe com as pessoas, faça, meu irmão, não preocupe, Deus ele sabe qual é a direção, qual é o caminho e como fazer-te chegar. Por isso, meu irmão, abrace essa missão, faça com todo o amor, não tenha pressa, Deus vai cuidar do caminho. Por isso, meus irmãos, mais uma vez quero agradecer a atenção de todos. Obrigado, meus irmãos, pelas mensagens, obrigado, meus irmãos. Esse tema que eu trouxe hoje foi o irmão que pediu. Nelson, fala-me acerca disto, pastor. Eu disse, opa, tá bom. Eu investiguei e achei. É isso, meus irmãos, se você tem mais uma informação adicional acerca de David Livingstone, existiram outros que pisaram mais a África, mas ele foi o mais destacado. Que Deus abençoe a todos. Verifique se você está inscrito, se inscreve, compartilhe nossos vídeos no nosso YouTube e se precisar alguma coisa, manda uma mensagem. Estamos também no Facebook, Nelson Francisco Tiago, onde lá passam nossos cultos, as nossas histórias, nossas mensagens de encorajamento e muito mais. Deus esteja conosco todos e Deus abençoe a todos nós, em nome e no sangue de Jesus. Shalom, te vejo no próximo vídeo, em nome de Jesus. Estamos juntos.